Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O Lado Engraçado dos Erros de Inglês. Se você ainda não me conhece, nice to meet you. Meu nome é Thaisa, eu sou a sua teacher engenheira e toda semana eu trago aqui no canal um podcast, um episódio novo, onde a gente vai aprender após uma situação engraçada, algumas vezes constrangedora, que alguém passou com algum erro na língua inglesa. O objetivo aqui é a gente fazer do limão uma limonada, é a gente aprender com o erro, mas tornando esse processo mais leve e divertido. Se você ainda não assistiu aos últimos episódios, corre aqui na playlist, procura pelos últimos episódios, tem bastante coisa que a gente já falou nas últimas semanas. E lembrando que toda quinta-feira tem um episódio novo aqui. No episódio de hoje, a gente vai tratar de uma situação vivenciada por uma brasileira que se mudou para Londres para estudar. E durante uma destas compras de roupa que ela precisou fazer, ela foi até uma loja e procurou por pants. Pants. Porém, a vendedora estava, mostrando um item diferente daquele que ela queria. E aí, ela insistia em pants, pants, pants. A vendedora mostrava um outro item diferente daquele que ela estava procurando. Mas então, qual foi a situação engraçada vivenciada por essa pessoa? Vamos dar uma olhadinha? Então, vamos lá. Então, vamos dar uma olhadinha no que foi o erro, então. Não foi um erro, mas qual foi o misunderstanding? Qual foi o mal-entendido entre a vendedora e a cliente? Bom, a cliente, a brasileira, estava procurando por calça, que ela, então, aprendeu como pants. 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 Então, ela estava buscando por calças. Porém, para a vendedora, de Londres, que, utiliza o inglês britânico, calça não são, não chamamos de pants calças. Para essa vendedora, calça são trousers, trousers, trousers. No caso do inglês britânico, trousers, trousers, trousers. No inglês americano, trousers, trousers, trousers. Então, veja, existe até mesmo na palavra trousers, existe uma diferença entre o inglês americano e o inglês britânico. Bom, então vamos retomar. A cliente queria calças, procurou por pants. Para a vendedora, pants são outras coisas. Para a vendedora, pants são roupas íntimas. Então, enquanto a cliente pedia por pants, a vendedora mostrava roupas íntimas. Então, porque no inglês britânico, pants ou underpants, a gente tem, então, roupas íntimas. Lembrando que até underpants temos duas diferenciações. No caso do inglês britânico, underpants, e no caso do inglês americano, underpants. A mesma coisa, que a palavra underwear, que são as roupas íntimas no inglês americano. Temos na pronúncia britânica underwear e na pronúncia americana underwear. Bom, então, houve essa situação, houve esse mal-entendido, entre o vocabulário praticado no inglês americano e no inglês britânico e que dificultou a comunicação nesse primeiro momento. Essa comunicação, esse misunderstanding, esse mal-entendido não impediu que a vendedora e a cliente se entendessem e a pessoa adquirisse o item que ela queria. O que eu quero trazer para vocês é que isso é muito comum de acontecer. Assim como acontece no português do Brasil e o português de Portugal. É um erro super possível de acontecer. Agora, é possível evitar? Às vezes sim, às vezes não, gente. Por quê? Muitas escolas aqui no Brasil, elas optam por uma abordagem do inglês, vocabulários mais voltados para o inglês americano.
Assim como existem outras que trazem vocabulário, e algumas coisas mais voltadas para o inglês britânico. Existe certo e errado? Não. O inglês é uma língua global, né? Hoje a gente não define mais, não separa o inglês mais inglês britânico e inglês americano. Porém, essas diferenças vão acontecer. Se você pensar até no português, né? Dentro do Brasil existe diferença. Às vezes um item é chamado de uma forma no sul, uma outra forma no sudeste, de uma outra forma no nordeste. Então, isso é super possível de acontecer. Como a gente poderia evitar? Às vezes com leitura, às vezes com novos conhecimentos e assistindo o podcast, aprendendo, procurando novos recursos sempre, assim como eu que eu venho aqui toda semana, toda quinta-feira, deixar um podcast para que vocês possam, então, evitar situações como essa. Agora eu quero saber, deixa aqui nos comentários para mim, se você aprendeu na escola ou no cursinho, ou enfim, em qualquer lugar que você aprendeu, a chamar calça de pants ou de trousers? Coloca aqui para mim nos comentários. Se você gostou e se você vivenciou e tem uma história divertida e engraçada, onde a gente possa aprender com o erro, tem aqui também nos comentários um e-mail onde você pode mandar a sua história e participar do nosso podcast. Isso é muito importante. Se você gostou do episódio, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com, de repente, uma pessoa que vai aí para o exterior fazer compras, para que ela fique atenta, porque eu tenho certeza que ela vai precisar de dicas como essas. Pessoal, um beijo e até semana que vem.